Senhor presidente, eu ouvi aqui o discurso do deputado Paulo Corrêa sobre incentivos fiscais e um discurso, deputado, é muito correto no momento, inclusive, oportuno, e estou fazendo aqui algumas considerações acerca do tema que eu acho importante, deputado Paulo Corrêa. E é fato o crescimento nos últimos anos do Paraguai, acima da média, é um dos crescimentos maiores aqui da América Latina e na média mundial, tá? O Paraguai crescendo nos últimos anos como nunca na história recente do país vizinho. Isso é bom, não vejo isso como ruim, mas leva nós a fazermos algumas reflexões com o crescimento, com a estagnação da economia e o momento de crise que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Mas penso eu que tem vários fatores que influenciam nessa questão. Um dos mais importantes, e aqui o deputado Zé Teixeira falou sobre isso, é a situação política e institucional do nosso país. O capital, ele se desloca onde ele acha mais segurança, aliás, primeiro, lucratividade maior, né? E segurança também para os investimentos que o empresariado, de uma maneira geral, busca fazer. Essa é a regra do capitalismo. E aonde existe um ambiente de insegurança político e institucional, logicamente que acaba afugentando. Perde competitividade, manda esses investimentos para outros países. E o Brasil vive um momento não só da crise econômica, mas da crise econômica potencializada, aprofundada por uma crise política e institucional, com um governo que não tem legitimidade nem dentro e muito menos fora do país. E o grande capital, que quer fazer grandes investimentos, não vem para o Brasil nesse momento. Ele olha o Paraguai com mais simpatia do que tinha visto nos últimos anos. E, logicamente, busca lá, pelas facilidades que o país também oferece, de uma legislação trabalhista, quando se fala menos burocrática, a gente tem que entender que é aquela que protege menos o trabalhador. E é isso que alguns setores, que alguns economistas falam, olha, nós temos que diminuir a burocracia. Entenda-se diminuir a burocracia, entenda-se com isso, diminuir garantias e direitos do trabalhador. No fundo, é isso que se quer fazer. E lá no Paraguai tem uma política diferenciada, é um país com uma outra cultura, é um país que tem as suas peculiaridades que o Brasil não tem. É fundamental nós termos um crescimento qualificado, e acho que é ruim o Brasil, nesse momento, estar passando por essa crise econômica que sacrifica quem investe, que sacrifica quem quer trabalhar. São quase 13 milhões, aliás, um pouco mais de 13 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, da mão de obra ativa do nosso país fora do mercado de trabalho. Isso é péssimo. Mas nós temos que perseguir o desenvolvimento com qualidade, o desenvolvimento aonde exista minimamente proteção e garantia àqueles que geram o desenvolvimento também, que são os trabalhadores, juntamente com o empresariado. Mas esse não é o grande problema do Brasil. Nesse momento, penso eu que o maior problema é essa insegurança do ponto de vista político e institucional. Por um outro lado, aqui falou o deputado Paulo Corrêa da questão da carga tributária, e está correto quando fala que a carga tributária no nosso país é uma carga tributária alta. Não é uma das maiores do mundo, como muitos falam, mas é uma carga tributária alta, considerando os padrões da carga tributária no mundo. E o imposto, como bem disse o deputado Paulo aqui, ele, na verdade, quem paga é o consumidor final, é o contribuinte. Todos nós consumimos mercadoria, consumimos serviços e pagamos impostos por isso pela legislação brasileira. Portanto, quando se reclama da carga tributária, nós temos que levar em consideração também isso. Porque, na verdade, o comerciante, o industrial, aquele que presta serviços, que paga o imposto,
ele é um mero repassador de um recurso que é do povo. Por essa mesma lógica que o deputado Paulo Corrêa falou, que quem está pagando somos nós. Quando eu vou comprar uma mercadoria, eu estou comprando uma mercadoria, ali está o valor do tributo. Aliás, a composição do valor do imposto são 3 fatores: o preço do produto, o custo do produto, o lucro e o imposto. Essa é a composição do preço do produto. Quando você vai comprar qualquer produto, você está pagando ali o custo do produto, o lucro de quem está vendendo e o imposto. Então, essa parte do imposto, o comerciante, o industrial, ele é um mero repassador. Esse dinheiro não é dele, não é para ficar com ele mesmo. Esse dinheiro é da sociedade. Foi colocado ali, olha, você é o canal, é a via que vai levar esse recurso aos cofres públicos para poder fazer com que o Estado cumpra a sua função social. Essa é a lógica do imposto. Só que nos momentos de crise, o discurso do peso da carga tributária, ele fica mais forte ainda. Por quê? Porque no custo da mercadoria, onde está embutido, no preço da mercadoria, onde está embutido o seu custo, onde está embutido o lucro e onde está embutido o imposto, no momento de crise começa-se a discutir esse preço. E aonde que é o lado mais frágil dessa discussão? Da onde nós vamos diminuir o preço do produto? Da onde nós vamos tirar para poder diminuir? Do imposto. Que, na lógica, é tirar dos serviços públicos, é tirar da sociedade, é tirar de todos nós. Porque o custo do produto, dificilmente você tem como mexer. E o lucro, o empresário não quer abrir mão. Essa é a cultura nossa. As empresas do Brasil não têm tradição de ter responsabilidade social. É difícil. E aí o governo, quando tem autoridade política e econômica, ele se impõe com mais força perante o empresariado. Quando ele não tem, ele é fragilizado. E essa discussão toda, ela é oportuna, porque nós devemos, a não ser que mude aí os planos do governo do Estado, discutir essa questão com mais força aqui dentro, em função de que parece-me que vem aí alguma coisa tratando de incentivos fiscais aqui no Estado. Pelo menos essa é a notícia que nós temos, que o governo prepara um pacote de medidas, entre elas a revisão de alguns benefícios fiscais aqui no Estado. Eu espero, deputado Paulo Corrêa, favorável ao desenvolvimento também que sou, mas um desenvolvimento com qualidade e com sustentabilidade, com responsabilidade, que se alguma discussão nós formos fazer aqui, no sentido de revisar incentivos fiscais, o governo traga, juntamente com essa discussão para essa casa, 2 questões que eu entendo como fundamentais. Primeiro, um plano de combate à sonegação. Tem muita gente no nosso Estado que pousa e cobra a carga tributária, mas que, no fundo, sonega imposto e muito. É grande sonegador, mas reclama da carga tributária. A carga tributária desse Estado, desse país, é muito grande. Vai lá pegar a capivara e ver o quanto que ele sonega de imposto. Tem muita gente aqui que faz isso. Não generalizo, logicamente, mas tem muita gente que faz. A grande maioria é empresariado sério, mas nós temos as exceções, nós temos uma boa parte que faz isso e, às vezes, uma boa parte de gente do alto escalão do empresariado no nosso Estado. E a outra questão que eu acho importante, que se o governo mandar essa discussão para cá também, que mande um plano que possa proteger aqueles que, quando assinam um termo de acordo com o Estado, com a Secretaria de Fazenda, ali se comprometendo a fazer investimento, a gerar emprego para ter o benefício fiscal, um projeto que possa proteger aqueles que cumprem esse acordo que fazem. Porque nós temos entre as empresas incentivadas do nosso Estado, todas elas, quando recebem um incentivo, um benefício fiscal, elas assumem lá a responsabilidade de, no mínimo, fazer um grande investimento e gerar emprego. Só que não são todas as empresas que cumprem isso ao pé da letra. Nós temos muita empresa incentivada no nosso Estado que não está gerando os empregos devidos, que estão lá previstos no termo de acordo que foi assinado com o governo, que foi assinado com a Secretaria de Fazenda. Então, talvez seja esse o momento de o governo mandar um projeto, mas separando o joio do trigo. Falar, olha, as empresas que cumprem a sua responsabilidade
no termo que foi acordado com a Secretaria de Estado de Fazenda, com o Governo do Estado, que está gerando emprego, que está fazendo os investimentos previstos, esse tem que ser protegido e nós vamos manter o benefício fiscal. E discutir revisão naqueles que, eventualmente, não estão cumprindo a responsabilidade que têm quando da assinatura de um termo de acordo de concessão de benefício fiscal. Presidente, comunico com Vossa Excelência que disparar de 3 minutos. Já estou encerrando, senhor presidente. Então, essas são algumas reflexões que eu queria fazer nesse momento, que eu acho importante. É um tema extremamente importante. Nós vamos estar debatendo essa questão aqui em termos de Estado. Todos nós estamos sendo penalizados por uma situação triste que o Brasil passa, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da insegurança política e institucional pela qual nós estamos atravessando no nosso país. E nós só vamos ver essa situação resolvida no momento que nós tivermos a capacidade de perceber que, se nós não tivermos segurança política, jurídico e institucional, nós não temos como achar soluções mágicas que vão resolver o problema da crise econômica brasileira sem passar por essa resolução desse problema, desse impasse, dessa crise política e institucional que nós estamos vivendo também. Quem se lembra, em 2002, logo em seguida das eleições, quando o presidente Lula assumiu o governo, e ali foi um governo de coalizão. Às vezes eu vejo algumas coisas da internet, às vezes eu ouço alguns absurdos, é porque o comunismo, porque não sei o que, umas alienações, né? Coisa de... Mas, enfim, tem que se respeitar. Mas ali, dentro de um projeto de governo de reforma, num sistema capitalista que nós vivemos, e a reforma simplesmente para fazer com que o capitalismo seja menos injusto, seja mais distributivo, possa contemplar mais gente dentro da riqueza, somente isso, foi criadas as condições políticas e institucionais para que o Brasil pudesse viver longos anos, uma década praticamente de desenvolvimento acelerado com distribuição de renda. Nós perdemos isso. Aquela segurança política, jurídica e institucional, em que todas as instituições funcionavam, em que os poderes dialogavam, em que o empresariado percebia que tinha uma situação segura e estável para ele fazer o seu investimento, ele veio e fez, e gerou emprego, e gerou renda, e gerou desenvolvimento. Porque foi costurada, foi pactuado, foi trabalhado, e não é fácil você criar essa situação num país como o Brasil, com tanta diversidade política, ideológica, partidária, com os interesses das corporações, o judiciário, o executivo, o legislativo, não é fácil. Mas foram criadas essas situações. E nós conseguimos passar... Já estou terminando, senhor presidente. E nós conseguimos, naquele momento, viver um Brasil diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então, nós precisamos criar novamente esse ambiente de segurança, de estabilidade, para que nós possamos resolver não só a questão dos incentivos e do desenvolvimento, a questão da segurança que nós estamos vendo que está acontecendo no nosso país, da educação e tantas outras coisas que, lamentavelmente, estão deixando a desejar no nosso país e no nosso Estado. Senhor presidente, só isso. Muito obrigado.